Olá, bom dia. Estamos chegando na terceira semana do estudo tutorado, né? Esse estudo remoto. Vocês perceberam que ainda não tem química, a não ser na sexta-feira, que eles abordam com os conteúdos do Enem. Para nós, essa matéria, ela já foi vista. Porém, eu não dei muita ênfase à fração, que é o tema da aula de hoje. Vou fazer algumas revisões para vocês terem um material bem completo. Então, eu montei aí com o material e com a matéria que diz respeito ao PET dessa semana. Vamos lá? Nós vamos relembrar alguns conceitos básicos de concentração. Então, aqui, solução é uma mistura homogênea, né, de duas ou mais substâncias, e a espécie que está em menor quantidade é chamada de soluto, ela vai ser dissolvida na espécie que está em maior quantidade, que é o solvente. Então, concentração química de uma substância vai se referir à quantidade, essa análise que nós vamos fazer é da quantidade de soluto que contém num determinado volume do solvente, tá? Tá aí o conceito, então, para vocês, deixei bem claro. O que isso quer dizer na prática? Eu vou fechar aqui só para vocês verem o desenhozinho que eu coloquei, que é muito legal. Ó, eu peguei, tá? Eu vou dar um exemplo para vocês seguirem o que tá aí, mas um exemplo prático que a gente faz em casa. Eu peguei e preparei um suco, certo? Ao preparar esse suco, eu vou ter ali 1 litro e vamos utilizar a mesma concentração aí, né? Uma concentração de 1 mol por litro deste suco. Na hora de eu beber, eu não vou beber o litro inteiro, eu vou pegar uma fração, eu vou pegar uma parte desse suco. E então, eu vou pegar 10 ml, né, como tá o exemplo aí do suco, vou colocar no meu copo. Esses 10 ml, a concentração mudou? Não, a concentração não mudou. O que eu vou ter ali é 0,01 mols, que está relacionado com os 10 ml de volume. Quando que essa concentração vai mudar? Essa concentração vai mudar quando eu aumentar o meu soluto. Aumentei o suco, ao invés de 2 pacotinhos, eu lá no meu copo, tá? Eu peguei e coloquei um pouco mais de suco porque eu achei fraco. Lá no litro, continua normal. O meu copo, a concentração vai mudar, porque eu alterei a quantidade de soluto. Outra situação que pode mudar é na hora de fazer o preparo, coloquei no meu copo, vi que estava muito forte o meu suco. E aí eu aumentei a quantidade de solvente. O que está no recipiente continua tendo a concentração de 1 mol por litro. Aqui, nessa fração que eu peguei de 10 ml, como eu vou aumentar a quantidade de solvente, né, porque ficou forte, eu vou alterar também a concentração, certo? Então, a concentração, ela pode ser alterada a partir do momento que eu mexo ou com o soluto ou com o solvente. Vamos lá. Então, aqui, ó, para lembrar o título, né? O título, eu tenho essa fórmula, vai ser uma relação entre massa do soluto com a massa da solução. Nós já vimos isso, eu vou passar bem rapidinho, tá? Deixei um exemplo aqui para vocês poderem lembrar como que faz o cálculo do título e a porcentagem. Deixa eu fechar aqui o vídeo rapidinho, porque essa porcentagem, ela é quando eu pego o título e multiplico por 100. Eu posso fazer isso para o soluto ou eu posso fazer para o solvente. Depois vocês dão uma revisadinha lá.
E aqui é que é a matéria nova. Nós vamos falar de fração em quantidade de matéria. Veja que eu posso calcular a fração do soluto e eu posso calcular a fração do solvente. Mais importante aqui, quando eu falo de fração, eu estou falando de mol, uma relação molar. Lembra o que é o N? N é número de mols, certo? Curiosidades quanto a essa parte. Fração molar, a fração em mols, tanto do soluto quanto do solvente, o somatório da fração vai dar sempre 1. Então, nós temos aí, ó, é a relação entre a quantidade da matéria do soluto e da solução. Vejam que na maioria das vezes nós estamos trabalhando com a quantidade de matéria ou uma relação entre soluto e solução, tá, gente? Isso é muito importante. Vamos lá. Vamos ver como é que vai funcionar na prática isso? Eu tenho aqui, então, um exercício sobre fração molar, e aí ele me dá a fração molar da glicose, e a glicose é soluto. E pede para eu achar o título. Como assim? O único dado que eu tenho é a fração molar, que vai ser o meu X, tá? Esse X é referente ao soluto. Então, ó, eu tenho o X, 0,1, é o que está aqui, deixa eu pegar minha caneta, aqui, ó. É o que está aqui no enunciado, tá? E essa relação é referente a um todo. Esse todo a gente já sabe que vai ser igual a 1. Se eu tenho 0,01, o meu somatório é chegar a 1. Então, fazendo uma relação para 100, que é o total, eu vou ter que uma parte vai ser sobre o soluto para um total de 100. Isso quer dizer que o meu mol é igual a 1 para o soluto. Eu estou falando de N, fração. E eu vou ter um mol de solução igual a 100. Se eu tenho um mol de solução igual a 100 e tenho um mol de soluto, eu vou ter 99 mol de solvente, ok? Guardem esses dados. Então, vamos lá, ó. Eu vou calcular, eu preciso chegar no título. O título é uma relação de massa. Então, eu vou calcular a massa do meu soluto por meio da fórmula de N. Tá aqui, ó. Ok? Então, 1 mol, a relação que a gente acabou de fazer ali em cima, sobre a massa do soluto, dividido pela massa molar, ó. Massa molar, nós já calculamos. A massa molar foi dada. Então, eu vou ter um total do soluto de 180 gramas, certo? Agora, nós vamos calcular a massa do solvente. Quanto que nós temos de solvente? 99 mol, porque o total é 100. Lembra? Então, eu vou ter uma massa do solvente igual a 1.782 gramas. Bom, solvente, só para vocês não perderem o fim da meada, água, massa molar da água também está ali. Para eu calcular o título, a relação que eu faço é de massa do soluto sobre a massa da solução, a massa total. Então, eu tenho que somar as duas massas. O meu título final, eu vou fechar o vídeo aqui para vocês verem, é igual a 0,0917. Se eu pensar em porcentagem, 9,17. Ok? Vou deixar alguns exercícios para vocês. No PET tem, então não precisa se preocupar. Bom, nós vamos falar agora de algo que não aparece muito, mas eu aproveitei essa aula para,
dar um contexto maior, já que muito dela é revisão, sobre molalidade. A molalidade, ela é representada por um W, tá? E vai fazer uma relação de mol por quilo, quilo de solvente. Essa é a única diferença. Dando continuidade, deixa eu abrir o vídeo, esqueci de abrir o vídeo. Trouxe um exercício para vocês verem como que funciona na prática. Então, eu tenho ali, ó, a molalidade de uma solução é igual de uma solução que contém 34,2 gramas de sacarose dissolvidos em 200 gramas de água. O primeiro passo, eu já deixei calculado para vocês aqui, ó, esse M1 é a massa molar da sacarose. O segundo passo vai ser eu colocar na fórmula. Então, para eu colocar na fórmula, eu utilizei 34,2 gramas, que é o que está aqui, ó, é o que contém nessa solução molal, tá? Peguei a massa molar da sacarose e multipliquei por 0,2 quilos. Da onde que eu tirei esse 0,2 quilos? Vejam, eu vou mudar até a caneta aqui, ó. Veja que ele fala que eu tenho 200 gramas de água. Molalidade é uma relação que faz entre número de mols, o N, e quilo. Então, eu tenho que transformar 200 gramas em quilo. Então, eu acho ali o valor. Certo? Vejam que eu posso utilizar mol por quilo, prestem atenção na unidade, ou eu também posso utilizar molal. Tenho aqui partes por milhão, que nós ainda não vimos, então eu vou falar um pouquinho sobre, tá? A partes por milhão é aquela que vai fazer cálculo quando eu tenho uma quantidade bem pequenininha de soluto, tá? Por isso, partes por milhão, que são muito diluídas. E aí, eu trouxe aqui para vocês alguns exercícios que já começam a envolver uma quantidade maior de raciocínio, tá? Eu deixei aí para vocês como forma de revisão, exatamente porque é uma matéria muito importante. Passem com calma, dê uma pausa, verifique aonde tem aí a maior dificuldade, tá? Qualquer coisa, posta lá no Google Sala de Aula. E aqui também eu tenho um outro tipo de exercício que vai recordar alguns conceitos muito importantes, principalmente de ligação covalente. E aí é por isso que eu trouxe, porque ele diz respeito também a uma parte mais analítica, tá bom? Então, a letra A tá aí, tem a letra B, e eu já vou passar para vocês em relação à letra B, que diz respeito à parte de concentração. E a resolução da letra B, que é o que diz respeito, né, como eu falei para vocês, a matéria de concentração, pede para fazer o cálculo da concentração em gramas por litro. Até aí tudo bem, a gente já está acostumado, já fizemos. Porém, eu não estou usando a água como solvente. Eu tenho dois líquidos e esses líquidos não possuem a densidade igual à da água. Então, o primeiro passo sou eu utilizar aquela tabelinha do slide anterior para poder fazer o cálculo do volume. A partir daí, sim, eu tenho os dois volumes, porque são dois líquidos, consigo achar o volume total da solução, tá aqui embaixo, tá? E aí, o que a gente já está acostumado, fazer o cálculo da concentração, tá?
Atenção a esses exercícios, voltem neles, esses exercícios são importantes. Esse último, então, nem se fala, é muito comum cair isso em prova. Estudem bastante. Eu espero vocês na semana que vem, ok? Tchau, tchau!